Quando a jovem mutante Jubileu é caçada, ela é acolhida pelos X-Men, mas a tentativa de resgatar Fera, um membro capturado, os lança em uma infiltração de alto risco. No coração da base inimiga, eles confrontam o monumental Sentinela Mestre, a arma definitiva contra a raça mutante. Forçados a lutar até a exaustão e o sacrifício, os X-Men descobrem que seu maior desafio não é o poder da máquina, mas sim o medo irracional que a criou. Capítulo 1. O Despertar da Jubileu, Parte 1. A luz da tarde filtrava-se por um gigantesco teto de vidro, lançando um brilho pálido e indiferente sobre a agitação do St. James Galleria, um dos mais luxuosos shoppings de Los Angeles. Os sons do local eram uma cacofonia agradável, o mosaico de murmúrios de conversas, a batida rítmica da música pop e o tilintar de moedas. Para a vasta maioria das pessoas ali, era um refúgio de segurança e normalidade. Para Jubilation Lee, a jovem conhecida como Jubileu, era um campo minado sobre uma fina camada de ilusão. Jubileu, com apenas 15 anos, estava sentada sozinha em um banco de madeira polida, próximo a uma fonte cuja água borbulhava suavemente. Sua postura era rígida e a ansiedade lhe dava a atenção de uma adulta envelhecida pelo medo, um forte contraste com sua aparência juvenil. Ela vestia uma chamativa camisa rosa-choque sobre shorts azuis, tentando, em vão, se misturar à multidão. Seu olhar, contudo, estava fixo em um telão eletrônico que exibia notícias em loop acima da praça de alimentação. A manchete alarmante piscava em letras vermelhas cintilantes. Aumenta a caça a mutantes. ACM intensifica vigilância urbana. Abaixo, um comentarista de rosto severo falava sobre a crescente necessidade de controle e registro de indivíduos superpoderosos. Jubileu puxou os joelhos contra o peito, abraçando-os. Ela sentia a ansiedade se instalar no estômago como um peso frio. Desde o despertar de seus poderes, há poucas semanas, a súbita e aterrorizante capacidade de conjurar descargas de energia plasmática que se manifestavam como coloridos e destrutivos fogos de artifício nas pontas de seus dedos, ela se tornara uma fugitiva. Seu próprio lar a havia rejeitado, e agora ela vagava, vivendo nas sombras, em uma sociedade que a caçava. Ela sabia que sua assinatura energética única, a manifestação de seu gene mutante, a tornava um alvo detectável. A cada menção da agência de controle de mutantes, seu coração palpitava contra as costelas. Ela tentou se convencer de que era apenas mais uma adolescente, imersa em fones de ouvido e alheia ao mundo. Mas a verdade era uma chama pulsando sob sua pele. A ilusão de normalidade foi estilhaçada por um som que vinha de cima. Não era o som de um avião ou helicóptero, mas algo muito mais pesado, um rugido metálico profundo seguido de um estrondo lancinante. O chão sob os pés de Jubileu tremeu e o vidro do teto sobre a sua cabeça começou a rachar em padrões de teia de aranha, como se uma pedra gigantesca tivesse sido lançada contra ele. O murmúrio das conversas se dissipou. Seguiu-se um silêncio total, o tipo de silêncio que precede o desastre. Então, o silêncio explodiu. O teto de vidro rompeu-se em uma chuva de estilhaços que caíram em cascata sobre o piso de mármore. Pedaços de metal retorcido e a estrutura da clarabóia desabaram na praça de alimentação. Através da abertura escancarada, desceu uma sombra imensa, obscurecendo o sol. Era uma máquina de guerra. Um sentinela. A estrutura do robô era feita de um metal espesso, denso e aparentemente quase indestrutível, que refletia o sol com um brilho opaco. Sua cor dominante era um cinza militar, frio e sombrio, uma tonalidade que evocava instantaneamente a opressão e a ausência de esperança. Esse cinza era pontuado por detalhes em um roxo profundo e ameaçador nas juntas e nos contornos da armadura. O gigantesco autômato se elevava a mais de 2 andares de altura, dominando o horizonte urbano e oprimindo visualmente os edifícios ao redor. Seu corpo era geometricamente assustador, uma forma de medo industrial composto por inúmeras placas de armadura laminada que se sobrepunham.
Essas placas se moviam com uma precisão fria e calculada, um mecanismo de relojoaria de destruição em massa. Seus braços eram maciços e desproporcionais em relação ao tronco, terminando em mãos brutais formadas por 3 dedos grossos, metálicos e articulados, cujo design era pura e simplesmente brutalista. A face do sentinela era dominada por seus olhos ópticos, 2 janelas retangulares amarelas e vazias que pareciam flutuar no metal. Eles varreram o chão com um movimento de scanner, inspecionando o movimento da multidão em pânico que se dispersava em todas as direções. Finalmente, o robô emitiu um som gutural, uma ressonância eletrônica profunda que não se assemelhava a nenhuma linguagem humana, mas que inegavelmente anunciava o perigo iminente. "Fiquem parados, iniciando varredura biológica", ecoou sua voz sintetizada e fria. A multidão que antes estava paralisada pelo medo agora irrompeu em histeria e pânico desenfreado. Gritos se misturaram ao som de passos rápidos de tropeços. Pessoas se esmagavam em busca das saídas mais próximas, abandonando bolsas e pertences em sua pressa desesperada para fugir da sombra roxa. O sentinela moveu seu braço em um arco lento, liberando uma breve rajada de energia contida que desintegrou uma banca de jornal próxima, um aviso brutal da sua capacidade destrutiva. O sentinela não se preocupava com os humanos comuns. Sua missão era singular. Ele ativou seus sensores internos e um feixe invisível percorreu a área do shopping, mapeando as assinaturas genéticas. Jubileu tentou se mover, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Ela se encolheu, escondendo-se atrás de uma lixeira de metal pesado inútil contra a visão infravermelha ou rastreamento genético do robô. Em um ato de terror instintivo, ela colocou as mãos sobre a cabeça como se isso pudesse, de alguma forma, abafar a manifestação de seu poder. Assinatura genética mutante detectada. Alvo de interesse primário identificado. Localização, cerca de 10 metros do ponto de aterrissagem, informou o sentinela com sua voz monótona e mecânica. O robô girou sua cabeça maciça e seus olhos amarelos traçaram a trajetória até o esconderijo precário de Jubileu. O sentinela levantou seu braço esquerdo e a mão de 3 dedos se abriu em um gesto de apreensão. "Jovem fêmea, mutante, você está violando o ato de registro. Entregue-se pacificamente", ordenou o robô. O pânico de Jubileu se transformou em terror gelado. Ela era o alvo. O medo a fez perder o ar e as lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Ela tentou se levantar e correr, mas o sentinela era incrivelmente rápido para seu tamanho. A mão de metal frio se lançou para a frente, um tentáculo de destruição que estava a centímetros de esmagá-la contra o pilar de concreto. No instante exato em que a mão do sentinela estava prestes a tocar a garota, um som diferente, um som de fúria e poder elemental cortou o ar. "Máquina arrogante, saia de perto da garota!" bradou uma voz feminina, poderosa, profunda e melodiosa, vinda do alto. O som veio da abertura no teto. O sentinela hesitou, redirecionando seus olhos amarelos. No limite da quebra, pairava Tempestade, Ororo Monroe. Sua silhueta era imponente. Sua pele escura contrastava dramaticamente com os cabelos brancos prateados que flutuavam ao seu redor, respondendo a uma corrente invisível de energia. Ela usava o uniforme branco e preto dos X-Men, e sua postura irradiava uma calma controlada que disfarçava um poder avassalador. Ela levantou os braços acima da cabeça em um gesto de comando. O ar em sua volta vibrou com a energia invisível. Faíscas de eletricidade azul e branco começaram a crepitar e a se fundir nas palmas de suas mãos. "Eu sou Ororo. Eu controlo os elementos", ela gritou em desafio. Com um urro primal, ela lançou uma descarga elétrica maciça e concentrada, um raio puro de energia que atingiu o centro do peito do sentinela. O impacto foi ensurdecedor, soando como o choque de trens. A armadura metálica do robô absorveu a maior parte da energia, mas a descarga de milhões de volts causou um efeito imediato. O sentinela cambaleou para trás, seus circuitos emitindo um som de curto-circuito agudo, e ele soltou o Jubileu. Placas de armadura no peito do robô fumegavam. Ataque mutante.
hostil, prioridade reajustada, alvo mutante de controle elementar, informou o sentinela com sua voz agora falha. Tempestade havia conseguido. O foco do robô havia mudado e Jubileu estava livre, embora ainda em estado de choque. Antes que o sentinela pudesse se recuperar totalmente, um novo som, um som de metal pesado colidindo ressoou. Saltando de uma passarela elevada e pousando com um impacto que rachou o mármore, estava Vampira. Seu traje verde e amarelo, combinado com um casaco de couro marrom, a fazia parecer uma força da natureza. Seu cabelo castanho avermelhado esvoaçava enquanto ela se posicionava com determinação. Vampira avançou com uma velocidade e força sobre-humanas. O sentinela tentou agarrá-la, mas ela desviou com agilidade, usando seu poder de voo para pairar momentaneamente, e então desferiu um soco incrivelmente forte contra a cabeça do sentinela. O golpe, dado com a força absorvida de Carol Danvers, fez o sentinela se chocar contra a parede de uma loja de departamentos com um estrondo que fez gesso e prateleiras voarem. "Ororo, tire a garota daqui, eu cuido do peso pesado", bradou Vampira com um sotaque sulista apressado. Tempestade correu até Jubileu, que estava paralisada. "Entendido. Venha, criança, rápido. Não podemos lutar contra mais máquinas aqui", disse Tempestade, sua voz urgente. Enquanto Vampira mantinha o sentinela atordoado, outros sons metálicos começaram a ecoar, indicando que mais sentinelas estavam a caminho, atraídos pelo caos. A luz do telhado começou a ficar mais fraca à medida que nuvens artificiais carregadas de eletricidade estática se formavam no alto, convocadas por Tempestade. Tempestade se virou para o chão de mármore liso. Concentrando o restante de sua energia no local, ela liberou um pulso poderoso. O chão se quebrou, com um som oco e úmido, abrindo-se em uma fenda escura e profunda. "Por aqui", ordenou Tempestade. O sentinela se recompôs e disparou um raio laser na direção das mutantes. Vampira, voando baixo, usou sua invulnerabilidade para interceptar o raio, que ricocheteou inofensivamente em sua armadura. As três saltaram para a escuridão da fenda. O som dos sentinelas aterrissando no shopping se intensificou, mas a perseguição agora se movia para o submundo da cidade, para as escuras e estreitas galerias de manutenção e esgoto. Jubileu, envolvida pela capa de Tempestade, sentia o cheiro úmido de concreto e o fedor de ozônio, percebendo que sua vida se transformara em questão de minutos em uma fuga desesperada. Ela estava com os X-Men, em perigo, mas pela primeira vez não estava sozinha. Capítulo 1. O Despertar da Jubileu, parte 2. A queda na fenda de concreto foi abrupta, mas curta. As três aterrissaram com força no piso úmido do que parecia ser um túnel de manutenção esquecido. O ar pesado com cheiro de mofo, sujeira e esgoto. Jubileu, ainda trêmula, estava envolta no tralor protetor do corpo de Tempestade. A escuridão era quase total, quebrada apenas pela luz fraca que vazava através das rachaduras acima, um brilho pálido que iluminava as paredes forradas de canos enferrujados. Acima delas, o rugido metálico dos sentinelas se intensificou, um som de fúria frustrada. Os robôs, incapazes de passar pela estreita fenda, começaram a martelar o concreto, abrindo caminho com a força bruta de seus braços hidráulicos. "Por aqui, garota. Os túneis de serviço nos levarão para a superfície mais à frente", instruiu Tempestade, sua voz calma e orientadora, um farol de sanidade no caos. Ela começou a correr, deslizando agilmente pelo piso escorregadio. Vampira a seu lado, sempre atenta à retaguarda. O chão do túnel tremeu. Não era mais o som da pancada, mas o som de algo se movendo. O sentinela não havia desistido. Seus sensores ópticos, mesmo na escuridão opressiva, eram capazes de rastrear as assinaturas de energia lutante. "Eles estão nos seguindo", Vampira rosnou, ajustando sua postura para proteger o flanco esquerdo de Jubileu. "Essas latas velhas têm melhores instintos de caça do que eu pensava." "Foco, Anna Marie. Concentre-se em proteger a jovem", replicou Tempestade, correndo mais rápido. "Eles são lentos nesses espaços apertados. Vamos usar isso a nosso favor." A perseguição era uma corrida desesperada, através de um labirinto de concreto.
O som do sentinela se arrastando e batendo contra as paredes era um lembrete constante da ameaça mecânica. Jubileu, ofegante, tentava acompanhar o ritmo implacável das duas heroínas, seus pequenos vislumbres de poder lutando para se manifestar. O sentinela, percebendo a desvantagem em velocidade, disparou um feixe de energia através de uma abertura de ventilação, buscando atingir as mutantes em fuga. O feixe passou raspando pelo ombro de Jubileu, queimando a parede de concreto atrás dela. Um gemido escapou de seus lábios. Vampira reagiu instantaneamente. Ela parou, virou-se e usou a lateral do seu corpo invulnerável para se interpor entre Jubileu e o próximo disparo. O feixe de plasma atingiu seu casaco, que se desintegrou em fumaça, mas sua pele permaneceu intocada. "Ei, foco no alvo certo, seu robô de sucata!" gritou Vampira, batendo no chão e lançando uma nuvem de poeira e detritos na trilha do sentinela. "Você não vai encostar nela." Tempestade viu a oportunidade tática. Ela estendeu a mão na frente. Gotículas de água presas na umidade do túnel e na sujeira do esgoto começaram a reagir aos seus comandos elementais. O caminho será nosso obstáculo, sentinela. Com uma explosão de ar frio, Tempestade fez a umidade do chão congelar instantaneamente, criando uma placa de gelo traiçoeira e escorregadia. Ao mesmo tempo, ela convocou rajadas de vento que ecoavam pelos túneis, jogando detritos e pó nos olhos ópticos do robô, obstruindo seus sensores. O sentinela, incapaz de travar os pés na superfície congelada e cego pela poeira, escorregou e caiu de joelhos com um estrondo ensurdecedor que fez o túnel inteiro vibrar. A queda danificou uma de suas juntas e ele emitiu um rangido agudo de dor mecânica. "Vamos, garota! Ele não vai ficar lá por muito tempo", apressou Vampira, agarrando o Jubileu pelo braço. Elas correram em direção a uma escada vertical que levava a uma saída de manutenção, o único caminho para a superfície a tempo. A escada era apertada, feita de metal oxidado, e as mutantes tiveram que subir em fila única. Tempestade foi primeiro, preparando-se para abrir caminho na saída. Jubileu subia com a velocidade de uma pessoa comum, o terror impulsionando-a. Mas a força e a agilidade de Vampira a pressionavam por baixo. Foi nesse momento de vulnerabilidade vertical que o sentinela se recuperou. Usando seus propulsores de emergência, ele se levantou e estendeu seu braço mais forte ao longo do túnel. Seu sensor de calor e energia funcionou mesmo através do gelo e da poeira. O braço se fechou em torno do tornozelo de Jubileu com a força de um grampo industrial, puxando-a para baixo com um puxão brusco e doloroso. "Ah!" gritou Jubileu, sentindo o terror se transformar em agonia física. O metal frio apertava seu osso e ela estava indefesa, pendurada de cabeça para baixo. Vampira, incapaz de usar suas habilidades de absorção, agarrou a perna de Jubileu com força. "Não, eu não vou deixar você levá-la!" gritou Vampira, puxando contra a força do sentinela. "Libertar mutante. Resistência inútil. Procedimento de contenção em andamento", respondeu o robô, aumentando a pressão. O medo de Jubileu atingiu um pico insuportável. Era o mesmo terror que sentira quando seus poderes despertaram pela primeira vez, o sentimento de desamparo e raiva incontrolável. Seus olhos se arregalaram, seus dedos, livres, começaram a crepitar com energia. Não eram raios, eram faíscas incandescentes, um plasma luminoso e caótico, variando em cores de magenta, laranja e azul elétrico. Sua pele parecia absorver e liberar a luz. A energia borbulhante se concentrou nas mãos, e em um grito de dor e fúria, ela disparou uma rajada concentrada na mão de metal que a segurava. O plasma de Jubileu não era tão poderoso quanto o raio de Tempestade, mas era uma energia concentrada e instável. O sentinela soltou um guincho eletrônico de dor. O ataque atingiu os sensores e o motor de preensão da mão robótica. Dano. Dano grave na preensão. Mutante demonstra poder explosivo. Alvo perigoso.
a mão do sentinela relaxou o suficiente para que Vampira puxasse Jubileu para cima, em direção à tempestade, que a amparou no topo da escada. A jovem estava ofegante, exausta, mas seus olhos ainda brilhavam com os resquícios de energia que havia liberado. Lá embaixo, o sentinela avariado lutava para se levantar. A mão danificada emitia fumaça e faíscas vermelhas, e o robô reconheceu a derrota tática. Protocolo de retirada ativado. Transmitindo localização e informações de novos mutantes para a base de operações da ACM. A voz do sentinela estalou e falhou. Em um bunker de concreto armado, cinzento e claustrofóbico, localizado nas profundezas subterrâneas, a quilômetros de distância do caos da superfície, residia o quartel-geral secreto da Agência de Controle de Mutantes. O ar era frio e cheirava a ozônio e equipamentos eletrônicos. Dentro da sala de comando, intensamente iluminada por luzes fluorescentes que zumbavam, 2 homens observavam a tela de vigilância principal, um enorme monitor que mostrava a imagem em tempo real do robô Sentinela. O primeiro, o Dr. Bolivar Trask, era um cientista magro de meia-idade, com um rosto vincado pela preocupação constante e os cabelos desalinhados. Ele estava curvado sobre o painel de controle, seus dedos ossudos digitando freneticamente e com precisão nervosa sobre o teclado, acessando dados e ajustando parâmetros de forma contínua. Pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa. Ao lado dele estava o agente Henry Peter Gyrick, um homem robusto e imponente que vestia um terno militar bem cortado sob medida que parecia mal conter a tensão de seu corpo. Gyrick mantinha uma expressão pétrea de desprezo frio e imperturbável. Ele levava um rádio de comunicação de alta frequência aos lábios e falava em um tom monótono e autoritário, dirigindo instruções criptografadas para as unidades de campo. Recebamos os dados, Sentinela 1. Retorne à base para reparos. Não se preocupe com a falha. Você confirmou o pior, declarou Gyrick com satisfação gélida. Trask ajustou seus óculos, o suor escorrendo por sua testa. Agente Gyrick, o Sentinela 1 identificou uma assinatura de energia mutante completamente nova, altamente instável, e a Vampira, ela demonstrou níveis de força sem precedentes. Gyrick sorriu, um movimento frio e calculista. Excelente! Quanto mais perigosos eles se tornam, mais fácil é convencer o comitê a financiar o Sentinela Mestre. E agora, sabemos exatamente para onde a horda de Xavier está fugindo. Comece a preparar as equipes de satélite. Eles vão se arrepender de ter vindo para Los Angeles. A ameaça, que havia começado como um robô, agora se expandia para uma operação militar de grande escala, com o conhecimento preciso da rota de fuga dos mutantes. Tempestade e Vampira emergiram com a jovem Jubileu dos túneis de manutenção, o som da água pingando ecoando. Elas subiram para um beco escuro, o ar úmido cheirando a lixo e mofo. A escuridão as ocultava, longe do brilho intenso e das luzes elétricas da cidade. A adrenalina de Jubileu estava diminuindo, deixando-a cambaleante de exaustão. Tempestade a segurou firmemente. Estamos seguras por enquanto, criança. A tempestade de areia que criei na superfície deve nos dar alguma cobertura visual, disse Tempestade apontando para o céu. Não por muito tempo, murmurou Vampira, olhando nervosamente para os edifícios. A ACM está por toda parte. Temos que sair daqui agora. De repente, o silêncio tenso sobre a cidade, ou o zumbido distante da batalha, foi abruptamente rompido. Um som grave e crescente de um motor potente e incrivelmente sofisticado preencheu o ar. O ruído não era o ronco familiar de um motor de jato comercial ou de um helicóptero militar. Era algo mais profundo, mais veloz e com uma ressonância particular, indicando tecnologia de ponta. Era o som inconfundível e característico do X-Jet, a lendária aeronave furtiva utilizada pelos X-Men, de um design elegante e negro. O som, inicialmente distante, rapidamente se intensificou, transformando-se em um estrondo sônico sutil à medida que a nave, projetada para ser invisível ao radar,
cortava o céu em alta velocidade. Embora o corpo da aeronave permanecesse momentaneamente oculto, sua poderosa assinatura sonora de seus propulsores avançados anunciava inequivocamente a chegada iminente e a intervenção da equipe mutante. O jato desceu silenciosamente sobre elas, o calor do motor empurrando o ar. A rampa de acesso se abriu. Na entrada escura, uma silhueta alta e atlética esperava. Ciclope, Scott Summers. Tempestade, Vampira, entrem, rápido. O professor Xavier já detectou a atividade da ACM. Temos que ir. A voz de Ciclope era urgente, cortante, a voz de um líder militar sob pressão. Vampira empurrou Jubileu para dentro da rampa e Tempestade a seguiu. Jubileu tropeçou e olhou para trás. A visão do sentinela danificado, cambaleando nos esgotos, e as sirenes distantes da polícia confirmaram que ela não estava mais no mundo seguro e normal que conhecia. A rampa se fechou com um sopro hidráulico, e o ex-jato subiu para o céu noturno em uma aceleração silenciosa e vertiginosa. Lá dentro, a cabine de comando era um contraste impressionante com o caos lá fora, organizada, tecnológica e segura. Sentada em um dos assentos de transporte acolchoados, Jubileu finalmente relaxou, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Ela estava com a equipe de super-heróis mutantes mais incompreendida do mundo, os X-Men, e estava sendo levada para seu refúgio, a misteriosa Mansão Xavier.